Olá, meus amores. Se você não gosta de ler ou não tem tempo de ler, deixa que eu leio para você. Para quem não me conhece, eu sou Lídia Oliveira e esse é o canal do nosso Clube do Livro gratuito. Isso mesmo, ele é gratuito. Se você quiser saber mais sobre o nosso Clube do Livro, clique no link da descrição. E caso queira me conhecer melhor, é só me buscar nas redes sociais. O microáudio do livro Pense e Enriqueça se encontra nesse canal todos os dias às 8 horas da manhã. Então, ative as notificações para não perder nada. E lembre-se, não menospreze a escuta de 5 minutos de um bom livro diariamente. Isso te levará a um outro nível. Se você é um desses que acha que é possível acumular riqueza simplesmente organizando as pessoas em grupo e exigindo mais dinheiro em troca de menos serviço, se você é um desses que quer ter um auxílio-desemprego e ainda por cima não ser incomodado de manhã cedo, se é um desses que acredita que em dar o seu voto a certos políticos em troca de leis que lhe permitem avançar em cima do tesouro público, pode ficar tranquilo com o seu pensamento. Ninguém vai lhe impor, porque esse é um país onde cada um pode pensar o que bem entender, onde quase todo mundo pode viver sem se esforçar muito e onde muita gente pode viver relativamente bem sem sequer trabalhar. No entanto, você tem que conhecer toda a verdade sobre essa liberdade que tanta gente alardeia por aí e tão poucos entendem. Por mais legal que ela seja, por maior que seja o seu alcance, por mais privilégios que ela conceda, ela não pode e não vai gerar riqueza sem esforço. Só existe um modo confiável de acumular e legalmente ser dono de uma fortuna, que é prestando um serviço útil. Nenhum sistema jamais foi criado só pela força dos números ou sem de alguma maneira, dar algo de valor equivalente. Tem um princípio chamado de lei da economia. É muito mais que uma teoria, é uma lei que ninguém é capaz de desobedecer. Note bem o nome desse princípio e lembre-se dele, porque ele é muito poderoso. Ele é mais poderoso que os políticos e suas máquinas. Está acima e além dos controles de todos os sindicatos. Ele não pode ser dobrado, influenciado ou corrompido por vigaristas ou líderes autocentrados de qualquer profissão. Além disso, a economia tem olhos que enxergam tudo e um sistema perfeito de contabilidade, onde ela mantém contas exatas das transações de todos os seres humanos que tentam ganhar alguma coisa sem dar nada em troca. Mais cedo ou mais tarde, os auditores acabam aparecendo, conferem os livros das pessoas ricas e pobres e mandam a conta. Wall Street, os grandes conglomerados, o predatório interesse capitalista, ou qualquer que seja o nome que você queira dar a esse alicerce do sistema que nos deu liberdades americanas, na verdade, representam um grupo de pessoas que compreendem, respeitam e se adaptam a essa poderosa lei da economia. A continuidade desses impérios depende de elas continuarem respeitando essas leis. A maioria das pessoas que moram nos Estados Unidos gosta do país e do sistema capitalista. Confesso que não conheço país melhor, onde se possa concentrar mais oportunidades de acumular uma fortuna. A julgar pelas ações de certas pessoas, tem gente aqui que não gosta dos Estados Unidos. Evidentemente, esse é um direito delas. E se elas não gostam do país, do sistema capitalista e de suas infinitas oportunidades, elas têm todo o direito de ir embora. Sempre haverá outros países, como a Alemanha, a Rússia e a Itália, onde se pode ser livre e acumular riqueza desde que não chame muita atenção. Os Estados Unidos oferecem todas as oportunidades para acumular uma fortuna que uma pessoa honesta possa querer. Quando se vai caçar, é sempre bom procurar um terreno onde a caça seja abundante. Quando se quer enriquecer, a mesma regra deveria ser naturalmente seguida. Se o que você quer é enriquecer, não desmereça as possibilidades de um país cujos cidadãos são tão ricos que as mulheres gastam mais de 200 milhões de dólares por ano em batons, rouge e outros cosméticos. Pense duas vezes antes de querer destruir o sistema capitalista de um país onde os cidadãos gastam mais de 550 milhões de dólares por ano em cartões de visitas, com o qual
expressam o apreço que eles têm pela liberdade. Se estiver atrás de dinheiro, pense cuidadosamente num país que gasta centenas de milhões de dólares anualmente em cigarros, onde a maior parte do faturamento vai para 4 grandes empresas que se dedicam a fornecer esse símbolo nacional do charme altivo e da pessoa controlada. Gente, mais uma vez, eu preciso deixar claro aqui que esse livro foi escrito após a Grande Depressão dos Estados Unidos, em 1929, e a primeira edição dele foi em 1937. Estamos falando de um charme altivo e de pessoa controlada, e era um símbolo que o cigarro tinha antigamente, até tão pouco tempo tinha esse símbolo, né? Se a gente for considerar aí, acho que em 1980, 1990, a gente via propaganda de pessoas fazendo esporte usando cigarro, pessoas ricas e bem-sucedidas, pessoas aventureiras usando cigarro. Era um símbolo na época. E aqui a gente pode utilizar isso como um estudo de caso, tá, gente? E mais uma vez, como eu falei, não estou aqui eu apontando como melhor ou pior um sistema político, ou determinados partidos, ou determinadas religiões. Não é esse o meu ponto, tá? A nossa questão aqui é olhar para o livro e absorver dele o que é melhor, tá? Então, vamos discutir, eu gosto de conversar. Vou aproveitar para falar um pouco mais sobre isso, que eu vi ele falando sobre mulheres usando dinheiro para gastar em batom e rouge. Nós sabemos que nem todas as mulheres fazem isso, nem todas as mulheres são gastonas, nem todas as pessoas se dobram diante do cigarro, cada vez menos se dobram, e isso é legal da gente observar. E mais uma vez vamos ressaltar aqui que nós vamos pegar o livro e tirar dele o que ele tem de bom, que é o estudo de caso. Você vai pegar essas informações, vai passar na sua peneirinha, tirar dele o que for bom. E, inclusive, o que você não concorda, pensar entre o que você concorda e o que você não concorda, o que você pode tirar de bom, o que você pode tirar de tarefa para tornar a sua vida mais rica, mais próspera em todas as áreas da sua vida, tá bom? Eu te convido a fazer isso. E se alguma coisa ao longo da leitura veio a te incomodar, trouxe algum incômodo, alguma estranheza, eu quero que você pare para prestar atenção o que foi isso que te causou uma estranheza. Eu já percebi que existem livros que a gente começa a ler e que causam estranheza na gente. E eu já percebi isso num livro determinado em que ele batia em alguma crença minha, que eu percebi que não era algo real, que era uma crença, e que eu precisei combater com força. E para eu continuar fazendo a leitura daquele livro que era desafiante para mim, porém, era um livro que era necessário para o meu crescimento, eu precisei entrar num grupo onde eu conseguisse continuar fazendo essa leitura, conversando com outras pessoas, porque realmente é um livro que desafia o meu crescimento. E ninguém cresce sem desafio, ninguém cresce sem dor. Para quem é pai, para quem é mãe, vai entender exatamente o que eu falo sobre dor de crescimento. As crianças, ao crescerem, geralmente elas não crescem de forma linear, ou seja, elas não crescem um pouquinho a cada vez. Elas têm os estirões, elas de repente crescem. E esse crescimento causa dor nos ossos das crianças. Nem todas as crianças você vai ver reclamando dessa dor, mas algumas crianças sentem dor nos ossos, especialmente nos ossos da perna e dos pés. Ou seja, crescimento vem de desafio. Crescimento causa um certo desconforto, causa uma certa dor. Eu te convido a olhar para essa leitura como um desafio para o crescimento e que você observe ela, que não seja simplesmente um ouvir qualquer coisa, mas que você ouça realmente com o coração e com a mente aberta, pensando em como você pode trazer alguma coisa daí para fazer a sua vida cada vez mais próspera. Tá bom? Um beijo no coração, eu espero que essa leitura tenha sido muito proveitosa para vocês, assim como ela é para mim, e até amanhã. Se você gostou desse áudio, faz o seguinte, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha. Até o próximo áudio.